Então, o favor não é sobre aquilo que nós estamos enxergando, é sobre aquilo que nós temos fé para alcançar, porque é muito fácil eu crer no favor de Deus naquilo que eu enxergo. É muito fácil andar por aquilo que eu estou vendo. Sabe, andar por aquilo que eu vejo não exige fé, não exige favor. O favor, ele só é exigido para mim e para você naquilo, a fé, ela só é exigida para mim e para você naquilo que nós não conseguimos enxergar, naquilo que nós sabemos que a palavra de Deus diz que é, mas nós não estamos vendo. Então exige o quê? Uma medida de fé. Então eu digo para você, quem é que recebe o favor de Deus? É aquele que crê. Quem é que recebe a graça de Deus e o favor dele manifestado, impulsionando áreas da minha vida e na sua? Naquele que diz, não, eu creio. Então eu vou dar um exemplo para você. O pastor Luiz fez agora aqui um apelo aqui na frente. Falei, irmão, você quer ter um favor da sua vida multiplicado nas suas finanças? Nem todos vieram aqui à frente. E não há uma condenação com relação a isso. Eu não estou condenando a sua vida. De verdade, não estou mesmo. Mas quando você não responde um apelo simples, de algo que é uma direção de Deus para você viver, para você desfrutar, e você não responde, isso causa ali para você um abismo entre a sua fé e entre o favor de Deus. Então a sua fé ali, você não enxerga aquilo que Deus pode fazer na sua vida, e fala, não, mas eu não preciso responder a algo, para eu poder receber da parte de Deus. Deixa eu te falar algo, todas as vezes que Jesus ele ia curar alguém, ia manifestar o seu poder, Jesus poderia chegar nessa pessoa e dizer para ela, falou, você está curado e pronto e acabou. Está resolvido o problema na sua vida, pronto e acabou. Mas o que Jesus falava? O que queres que eu te faça? Eu acho isso de um senso de humor de Jesus fantástico. Porque Jesus chegava lá na pessoa que era cega e ele perguntava, o que queres que eu te faça? É óbvio que o cara precisava enxergar, mas não era tão óbvio assim, quando você via determinada situação, porque às vezes o cara estava lá a vida inteira como cego, e o que ele queria ali, talvez era um dinheiro, para ele ficar tranquilo na vida dele, sem precisar pedir esmola, mas ele sabia que ele ter um dinheiro, ou melhor, Jesus queria saber qual que era a intenção do coração do cidadão, porque ele podia dar o recurso financeiro para o cara. Só que o que acontece? Ele podia dar o recurso financeiro, mas mesmo assim o cara passava a vida inteira cego, sem enxergar a cor da vida, e ter a possibilidade, a probabilidade de ganhar muito mais dinheiro do que aquele que Jesus havia dado para ele, que seria só o sustento. Mas agora ele desfrutar de uma vida que ele não tinha. Então Jesus perguntava para aqueles que não podiam andar, o que queres que eu te faça? E o cara falava, não, eu quero voltar a andar, então levanta e anda. Porque Jesus perguntava, porque a intenção do coração e o desejo do coração é levado em consideração na minha e na sua vida. Então aquilo que o meu coração ele desejar, aquilo que o meu coração sonhar, e eu buscar aquilo, e eu desejar aquilo, é a medida que eu vou receber. Então quando se faz um apelo para algo que talvez você não tenha vivido na sua vida, ou se você tem vivido, você quer viver mais, irmão, deixa eu falar para você, responda, porque não é um favor qualquer, não é aquele que aparece de vez em quando, é um favor real, é um favor que sustenta, sabe, é um favor que vai te dar uma chave para você viver algo intensificado na sua vida, não de tempos em tempos, mas você viver isso de uma forma constante. Sabe, então antes de eu e você avançarmos para as coisas, para conhecimentos espirituais, antes de eu e você avançarmos numa determinada área da nossa vida cristã, eu e você precisamos alinhar o significado da graça multiplicada sobre a minha e sobre a sua vida, porque senão vai virar somente um tema, na minha e na sua vida. Esse é o ano da multiplicação. Deixa eu dizer algo para você. Você é um cidadão do reino dos céus. Eu e você, nós não somos cidadãos chineses
que todo ano tem um tema. O ano do porco, o ano do cachorro, o ano do dragão, o ano de não sei o que lá. Deixa eu dizer para você, eu e você, nós não vivemos de palavras jogadas ao léu do vento de ano em ano. Nós vivemos na realidade de uma vida cristã. Nós vivemos na verdade da vida cristã. Nós vivemos no sim, sim, não, não, do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Nós vivemos na clareza daquilo que a sua palavra diz. Então, eu e você, nós não vivemos somente de um tema, de uma vida, de um ano da multiplicação. Bonito. Não, o pastor Luiz dormiu e a hora que ele acordou, ele disse, não, esse ano nós vamos falar de multiplicação. Não, esse ano nosso tema vai ser a multiplicação. Não. Isso tem a ver com a palavra de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Então alinhar esse significado, ela é muito importante para mim e para você. Sabe, tem uma expressão na palavra de Deus que eu gosto muito. E essa expressão na palavra de Deus, eu acho que define muito a minha e a sua vida cristã. É nós sabermos que nós recebemos o favor de Deus. Mas o que é esse favor de Deus? Porque muitas vezes a palavra de nós substituímos o favor de Deus pela palavra graça. Porque ela foi envolvida, a palavra graça, ela foi envolvida numa linguagem tão religiosa que parece que ela se tornou algo distante de mim e de você. Mas quando nós falamos sobre favor, a verdade é que todos entendem. Então o favor nada mais é que uma graça imerecida. Então eu e você, nós não merecíamos, mas nós recebemos. Então esse favor imerecido, ou essa graça de Deus, não é um prêmio por causa do seu esforço. Não é um salário pelo seu bom comportamento. Não é uma troca. Ela é um presente. Você não precisa fazer nada para receber isso da parte de Deus. A única coisa que você precisa ter é fé. Então a Bíblia é clara quando ela diz, Paulo ele diz lá para os Efésios, que eu e você somos salvos pela graça, por meio da fé. E não é por obras. E ele diz assim, que essa graça que foi nos dada por meio da fé, ela não é por obras. Por que ele diz que não é por meio de obras? Para que nenhum de nós nos gloriemos daquilo que nós recebemos de graça. É o que Paulo está dizendo. Então Paulo está falando que se é pelo trabalho, o que iria acontecer? Eu trabalhei mais que você, então por isso que eu sou favorecido mais do que você. Você alguma vez já questionou algo da vida de alguém? Quando você está buscando algo, mas você não recebe, aí você fala assim, mas por que o fulano é mais favorecido do que eu? Eu vou falar para você, eu não fiz isso uma vez não, já fiz isso dezenas de vezes. Por que o fulano, eu faço coisa tão certinha. Sabe, olha, eu vou lá orar na igreja de manhã. Nossa, eu leio a palavra todos os dias. Eu jejuo pelo menos uma vez na semana, eu estou jejuando. Jejuamos 40 horas no começo de cada semestre, 21 dias no começo de cada semestre. Eu faço, o cidadão na hora do jejum está lá comendo. O cidadão sequer abre a palavra de Deus lá para ler, você perguntar um versículo para ele, o mais simples possível, nem aquele que o Bolsonaro falava todo dia, ele consegue saber qual que é o versículo lá para falar, mas o cidadão é favorecido. O porquê que ele é tão mais favorecido do que eu? Porque lá no fundo, na sua mente, lá no fundo da sua consciência, você está dizendo que o seu favor é recebido pela sua obra, é pelo seu trabalho, é pelas suas conquistas, é por quem você é, não por quem Cristo é na sua vida. Então ele não é uma troca, ele é um presente. Sabe, então a graça de Deus, eu e você precisamos entender que a graça, ela não é Deus te tratando bem porque você foi perfeito, porque você foi bonzinho. A graça é Deus te tratando porque Jesus foi perfeito por você.
A graça de Deus é Jesus, é Deus te dando porque Jesus tomou o meu e o seu lugar. É a manifestação do amor dele, independente do meu mérito. Então olha para quem está do seu lado, fala para ele assim, ó: não tem nada do que você faça que vai fazer você ter mais favor. Não, mas fala com fé para o seu irmão, parece que você está falando sem crer. Fala para o seu irmão: não tem nada que você faça que vai te dar mais favor. Tem nada que você possa manifestar na sua vida, que você possa viver algo. Deixa eu dizer algo para você: você não é aquele cristão da Idade Média que vivia lá numa vida chicoteando a si mesmo, pegava lá um chicote de verdade lá para poder sofrer o dano para receber algo de Deus. Porque quando Deus coloca favor sobre alguém, sabe, é algo invisível que começa a operar na vida da pessoa. É como um escudo, uma cobertura que te protege. Sabe, seus inimigos podem até tentar, mas eles não vão conseguir te esmagar. Seus inimigos podem tentar te parar, mas eles não vão conseguir. Sabe por quê? Porque tem favor sobre a sua vida. As palavras podem ser contrárias. Ah, pastor, mas fizeram um trabalho, fizeram isso. Pode fazer o que quiser, porque eu estou debaixo do favor. E o favor, nada pode parar o favor de Deus sobre mim e sobre a minha casa. Sabe, não conseguem parar, não conseguem te derrubar. Sabe, a história de José, ela é um testemunho disso também na sua vida. Lá em Gênesis 39, você pode ler lá o que a palavra de Deus diz sobre José. A palavra de Deus diz que onde José era jogado, o favor de Deus se manifestava sobre ele. Irmão, José estava lá no meio dos irmãos, jogavam José num poço para ver se paralisava o favor. Tirava José do poço, levava para o Egito para vender como escravo. Chegava lá, o cara era colocado na casa do cidadão lá, para governar a casa. Inventava uma história lá dentro da casa lá de Potifar. Jogaram o cara na cadeia o cara se tornava o líder da cadeia. Mas lá na cadeia, lembrava, José tinha sonho. Todo mundo saiu da cadeia e esqueceram de José. Eles esqueceram, mas Deus nunca esqueceu do favor que havia sobre José. Mandou chamar José lá dentro. Quando tiraram José, colocaram ele lá no Egito para ser o governador. Você consegue imaginar alguém que era um cadeieiro, era um prisioneiro, de repente sai da cadeia, vai lá falar com o faraó. Aí o faraó fala para ele, o seguinte: irmão, vamos resolver o seu problema aqui, você vai ser governador do Egito. Irmão, o cara era prisioneiro. Olha, de uma forma natural, como acontece, a pessoa, se ela for presa hoje, na atualidade, irmão, ela não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Ninguém mais quer, porque parece colocar um rótulo no cidadão. Ele pode ser transformado, ele pode ter mudado de vida, ter constituído família. Ninguém vai querer dar emprego para o cidadão. É raro o cara arrumar emprego. Mas José saiu da cadeia e se tornou governador, porque existia favor. E lá em Gênesis, capítulo 39, verso 21, a palavra do Senhor diz que o Senhor foi com José e lhe concedeu favor. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: o Senhor é com você e o Senhor lhe concedeu favor. Sabe, esse favor aqui não era uma emoção passageira. Esse favor aqui era uma cobertura, era um respaldo espiritual. Favor é quando Deus entra no cenário da minha e da sua vida e muda a atmosfera. Ele muda a frequência. Sabe, ele muda aquilo que está chiando, está fazendo barulho, e ele coloca na frequência exata. Sabe, existe algo perceptível na vida de quem anda debaixo desse favor. Sabe, existem coisas para aqueles que andam debaixo do favor que são claras, são perceptíveis, são palpáveis. Sabe, aqueles que estão debaixo do favor de Deus de verdade, as portas se abrem, portas que jamais ele imaginou que se abriria. Lugares onde ele jamais pensou que entraria, mas por conta do favor, o cidadão entrou. Favorável. Eu estava lá em Goiânia esses dias lá, e é muito interessante quando você ouve. Tem testemunhos que edificam demais a sua vida.
E eu ouvi lá um testemunho de um grande empresário lá de Goiânia, lá, eu acho que é o maior empresário que a videira tem lá. O cara tem uma empresa cerealista. E o cara, lá no Centro-Oeste, lá, ele é o cara que mais vende arroz do Centro-Oeste. O arroz dele é o arroz que mais vende. E aí, eu até publiquei essa semana no Instagram lá, o testemunho dele lá. E aí um dia ele falou, ó, o arroz tá bom, continua vendendo bem, mas hoje nós temos muito concorrente. E aí ele decidiu que ele ia não sair do ramo do arroz e do feijão, e ele ia agora abrir uma outra empresa, e seria uma empresa agora de macarrão. O que macarrão tem a ver com arroz e feijão? Nada. É um ramo completamente diferente. Falou, não, eu vou entrar no ramo de macarrão. O cara entrou. Sabe o que acontece? A empresa do macarrão está crescendo mais do que a empresa do arroz. O cara, onde põe a mão, você vê que o negócio abre, o negócio cresce, o negócio avança. E ele dizendo lá, fala, não, pastor, ele dando testemunho lá, falando o tanto que ele é favorecido e o tanto que ele favorece o reino de Deus com o favor que ele recebeu. E aí quando ele coloca a mão dele lá, ele fala, não, cada vez que ele recebe algo mais, ele aumenta mais ainda as doações dele, né? As pessoas, os contadores chamam de doação, mas ele chama de dízimo e oferta. Ele aumenta mais ainda. Ele falou, antes eu andava tal, mas agora eu multipliquei o tal que eu dava. Então, outro dia o contador disse para ele, mas como que pode? Esse seu Deus aí, falou para ele, esse seu sócio aí está ganhando mais do que você. Ele falou, não é meu sócio, ele é meu dono. Então o dono tem que ganhar mais do que eu mesmo. O cara entendeu o que é favor. Ele entendeu que onde ele colocar a mão dele, ele vai ser altamente favorecido. E aqui, o dinheiro, ele só é uma consequência. Porque o que o cara fala que ele vai fazer, faz. E o que mais me deixou assim, boquiaberto, não foi o testemunho dele, do pai, foi o testemunho do filho. O filho é o herdeiro de todas as coisas do pai. O pai não faz mais quase nada, ultimamente. Mas o filho, ele é o diretor da empresa. E quando você imagina um diretor de uma empresa, o que você imagina? O cara trabalhando full time pela empresa, 24 horas por dia. Não, mas o filho, ele é discipulador lá no prédio, ele é o diretor da empresa. É ele que coordena a empresa. Mas ele é discipulador, acho que tem 9 células debaixo do cara. O cara não falta em encontro, o cara não falta em encontro de juvenis, de crianças. O cara está lá trabalhando na vida da igreja, serve a igreja sendo empresário. Aí você olha para ele e perguntaram para ele outro dia, mas e aí? Como que você consegue conciliar essas duas coisas? Fala, não concilio as duas coisas. Tem uma coisa que é muito maior na minha vida, muito maior do que a minha empresa, que é servir o meu Deus. Fazer a obra do meu Deus, ela não tem concorrência. Ela não tem, eu vou dar um tempo nisso daqui para poder fazer aquilo outro. Fala, não. A graça de Deus é a que me sustenta. Então se eu não crer que a minha empresa é sustentada pela graça de Deus, nada está valendo do que eu estou fazendo. O dinheiro que eu estou ganhando é inválido. A oferta e o dízimo que eu dou, ela é algo pífio. Ela não vai fazer diferença nenhuma na obra de Deus, se eu não praticar aquilo que eu mesmo estou financiando com o dinheiro que Deus tem me dado. Esse foi o testemunho do cara. Eu fiquei assim, o nome dele é Marcelo, é meu xará. Eu fiquei assim de boca aberta, de ver o cara falando, o cara é bilionário. Mas o cara está falando lá, não, para mim, o que é mais importante é a obra de Deus. O restante é uma consequência, e eu arrumo tempo para fazer isso. Porque se eu não estivesse liderando, eu arrumaria tempo para fazer uma série de outras coisas. Eu arrumaria tempo para viajar todo final de semana com a minha família. Eu arrumaria tempo para fazer reuniões de negócio no final de semana. Eu arrumaria tempo para ficar aqui full time dentro da empresa. Eu arrumaria tempo para muita coisa. Mas muitas vezes nós queremos o quê? Anular a graça de Deus. E a graça de Deus é a que me sustenta todos os dias. Então outro ponto que tem a ver com favor. Conexões que trazem, que são estratégicas na vida da pessoa. Acontece de uma forma inesperada. Então você acha que o cara abriu uma empresa que não tem nada a ver com o seu amo, não é uma conexão estratégica que vai acontecer de uma forma inesperada, de repente ele olha e fala, nossa, o macarrão está dando mais dinheiro do que o arroz, que é o que construiu o meu império hoje.
E a projeção que eles fizeram para o próximo ano é que a empresa do macarrão vai ser 60 e tantos por cento maior do que a do arroz. Aí você pergunta, o que o cara fez diferente? Nada, ele só andou debaixo do favor. Ele só creu no favor do Senhor sobre a vida dele. Outra coisa perceptível que tem a ver com o favor de Deus na vida de pessoas: corações se inclinam para aquilo que você está fazendo. Sabe, o seu favor, mesmo sem uma explicação lógica, as pessoas se inclinam para ele, as pessoas ouvem. Sabe, as pessoas querem seguir simplesmente porque encontraram favor, ou melhor, porque o favor encontrou a sua vida. Mas existem pontos na minha e na sua vida que eu e você precisamos entender para que esse favor ele permaneça sobre mim e sobre você, e que ele seja multiplicado a cada dia. Sabe, eu e você, nós temos, a nossa vida cristã é como se ela fosse caminhada num trilho. E dentro desse trilho, uma das coisas que determinam para nós vivermos esse favor multiplicado tem a ver com a integridade. Sabe, imagina que a sua vida, ela é uma ferrovia. E dentro dessa ferrovia existe um trilho. E existe um trem que está em cima desse trilho. Sabe, a integridade é o trilho e o favor de Deus é o trem. Sabe, a honestidade é necessária, mas a integridade, ela é indispensável. Olha para quem está do seu lado, fala para ela: o seu coração íntegro é indispensável para receber o favor de Deus. Mas talvez você pergunta, fala: pastor, o que é integridade? Integridade é você ser a mesma pessoa quando ninguém está olhando. Integridade é quando você está lá no seu íntimo e você permanece a mesma pessoa, ninguém te muda. Não tem uma festa que te muda, não tem amizades que te mudam, não tem relacionamentos que te mudam. Você é a mesma pessoa sempre. Você permanece fiel sempre da mesma forma. Não é porque alguém está te olhando que as coisas mudam. Não, você é a mesma pessoa. É fazer o certo, mesmo quando todas as circunstâncias dizem que é difícil. É não ter duas versões de você, uma pública e uma secreta. Sabe, o caráter é caráter quando não há uma plateia te olhando. Aí você realmente tem o caráter. Sabe, Provérbios, ele diz que a integridade dos justos os guiam. Então quem é íntegro vai ser guiado pela sua integridade. É a palavra de Deus que está dizendo. Sabe, então perceba algo: a integridade, ela te dá um norte. A integridade, ela te sustenta. A integridade é o trilho que vai conduzir o trem ali sobre. Ele não muda, o trilho ele é fixo. Então o trem ele vai caminhar sobre esse trilho. Ela mantém você no caminho. Sabe, o trilho não faz o trem se movimentar, mas ele sustenta o trem no movimento. Então essa é a integridade que o Senhor está dizendo sobre mim e sobre você. Sem trilho, o trem vai descarrilar. Sem caráter, até o sucesso na sua vida vai virar um problema. Sem caráter, o sucesso na sua vida vai virar um tremendo problema para você administrar. Sem estrutura, até a oportunidade para você vai virar peso. Agora, guarde bem isso aí no que eu quero dizer para você. Guarda bem isso aí no seu coração. Se possível, escreva. Sabe, a integridade por si só, ela não produz favor. Ela é importante, mas ela não vai produzir o favor. Você não faz o certo para obrigar Deus a te abençoar. Você não faz o certo para obrigar Deus a a cumprir as suas promessas sobre a sua vida. Sabe, não é uma troca, não é uma negociação. É a sua identidade como filho. Você vive íntegro porque é quem você é e não pelo que você vai receber.
Muitas pessoas às vezes dizem, fala, pastor, então quer dizer que o favor de Deus na minha vida, quer dizer que agora eu não preciso mais me arrepender dos pecados, ou eu posso viver pecando, porque eu vou ser favorecido? Fala, não, irmão, é exatamente o contrário. Você deixou de pecar, você agora não vive mais na prática do pecado, simplesmente porque agora você recebeu o favor de Deus. É o contrário. Então não é, eu posso pecar porque eu recebi o favor. Não, eu não peco porque eu sou favorecido. Isso não faz mais parte da minha vida. Isso não condiz mais comigo. Isso não faz mais parte do meu oikos. Não faz mais parte da minha vida. Simplesmente porque eu entendi que agora eu sou uma nova criatura. Então tem coisas que não cabem mais a mim. Sabe, eu nunca tive amizade fora do meu casamento. Nunca tive amizade de solteiro. Tive quando eu era solteiro, mas depois que eu casei, essas amizades acabaram. Eu resolvi acabar com isso na minha vida. Por quê? Porque a minha vida mudou. Porque agora a minha amizade é lá, é a minha esposa. A minha amizade agora é ela. Então não tem ninguém que possa concorrer com a minha vida. Não tem ninguém que agora possa substituir quem ela é na minha vida. Então, se eu tiver um amigo de infância, certamente vai criar uma concorrência comigo. Porque o momento que ela dizer para mim assim, não vai não, em tal programação, jogar, eu não gosto de futebol, jogado, eu jogar bola, gosto de assistir. Mas não vai não, porque é o seguinte, hoje fica comigo. E aí eu falar para o meu amigo, eu não vou não, porque minha esposa hoje falou para eu não ir, eu vou ficar aqui com ela. Rapaz, você é um dominado pela esposa. Nossa, você vai obedecer o que a sua esposa está dizendo para você não fazer? Pelo amor de Deus, fala para essa mulher ir fazer comida, lavar roupa e vamos lá jogar bola. Vai ter uma concorrência. E se eu não for alguém íntegro, sabe o que vai acontecer? Eu vou olhar para minha esposa e vou fazer exatamente o que ele está falando para eu fazer. E aí eu vou contra ela e vou fazer coisas que eu não deveria ter feito, mas eu resolvi. Não, isso daí já não condiz mais com a minha vida. A minha vida de solteiro ficou quando eu era solteiro. Agora eu vivo uma vida de casado. Então a sua identidade como filho, ela vai determinar como você vive. Então você vive íntegro porque é quem você é. É por quem você se tornou, e não pelo que você vai receber. Mas aqui está o segredo de tudo que eu quero falar aqui para você. O favor, ele anda sobre os trilhos. Favor é quando Deus abre portas que você não conseguia abrir sozinho. É quando Ele sopra uma direção sobre a sua vida, que surgem, quando as oportunidades surgem, além da sua capacidade intelectual, ou a sua capacidade física de fazer. É quando Deus acelera o que você não teria força para você mover. É quando o favor chega e você não estava preparado, mas Deus preparou para você receber o favor. Pastor, mas eu não dou conta. Pois é, mas aquele que é o autor do favor da minha vida vai derramar sobre mim o dar conta para eu receber tudo o que Deus tem para mim. Sabe, então a integridade ela te posiciona e o favor te projeta. A integridade te mantém no trilho, mas o favor vai fazer você andar sobre esse trilho e desfrutar de todas as promessas de Deus. A integridade não compra o favor, mas ela sustenta o favor quando ele chega. Sabe por que a Bíblia ela declara que a graça e a paz elas podem ser multiplicadas sobre a minha e sobre a sua vida? Por que você acha que a Bíblia ela declara que a graça e a paz do Senhor podem ser multiplicadas sobre nós? Por que a Bíblia ela fala que a graça de Deus ela pode aumentar? Porque o favor de Deus se torna uma atmosfera na minha e na sua vida. É quando o favor de Deus, ele deixa de ser algo pesado, ele começa a fluir. Ele deixa de ser algo que eu tenho que buscar,
É assim que a Bíblia declara que esse favor e essa graça são multiplicados. Quando deixa de ser uma obrigação por coisas que eu faço, mas ela só flui na minha vida porque eu decidi crer e receber. Sabe, Ele não quer que você permaneça lá. Ele não quer que você permaneça lá naquele mundo lá, perdido, tentando fazer coisas para conquistar coisas. Não, Ele te levou num lugar agora de desfrute. Mas é possível, dentro de tudo isso que eu estou dizendo para você, é possível frustrar a graça de Deus. Fala, pastor, mas a graça não é um favor merecido? É. Mas é possível você frustrar a graça de Deus e deixar de receber mesmo aquilo que não é merecido. É possível, Paulo diz isso, que é possível eu e você, nós andarmos fora do favor de Deus. Nós nos afastarmos do favor de Deus. É quando Paulo fala lá para os Gálatas. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 2, verso 21. Gálatas capítulo 2, verso 21. Olha o que Paulo ele diz. Paulo está dizendo lá: eu não anulo a graça de Deus. Então qual é a forma de eu anular a graça de Deus? Paulo está dizendo que mesmo eu conhecendo a graça, eu resolvi andar na lei. Eu resolvi fazer coisas que, não, eu vou liderar uma célula, porque eu acho que essa célula eu liderando, eu vou receber mais graça de Deus. Não, eu vou orar mais, porque se eu orar mais eu vou receber a graça de Deus. Não, eu vou jejuar mais para receber a graça de Deus. Não, eu vou fazer mais discipulado porque eu vou receber a graça. Toda vez que eu faço isso eu estou anulando a graça. Eu anulo a graça de Deus na minha vida, porque eu passei a andar pela lei. Não, agora eu vou ser o crente bonzinho, cheirosinho, arrumadinho, porque eu quero a graça e o favor de Deus na minha vida. Eu quero dizer para você, isso daí não vai trazer a graça de Deus na sua vida, porque a própria graça te fez ser um crente bonitinho, arrumadinho, penteadinho, cheirosinho. A própria graça de Deus fez você agora entender que liderar uma célula agora, estar à frente da obra de Deus, abraçar, não o fato de você liderar, mas você estar lá abraçando o propósito de Deus, é a graça de Deus sendo manifesta sobre a sua vida. Não é porque o fazer, não, eu faço porque eu já recebi. Eu não faço para receber, não, eu faço porque eu já recebi. Essa é a graça, é isso que Paulo está falando. Sabe, então, muitos aqui diriam que o que frustra a graça, frustra o favor, é o pecado. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Sabe, Paulo dizendo lá para os romanos mais uma vez, Paulo dizendo que onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça, o favor de Deus sobre a sua vida. Mas por quê, pastor? Então quer dizer que eu tenho que ser um pecador mor para eu receber a graça de Deus? Fala, não, é porque do mesmo lugar que Deus te tirou, Ele precisa tampar aquele buraco de onde você saiu. O buraco não pode ficar vago. Na hora que Deus tirou daquele buraco, Deus vai preencher com a graça divina a sua vida. Sabe, essa semana eu fui no dentista. É um dos lugares que eu detesto ir. Não é de medo não, eu não gosto daquele barulhinho daquela maquininha. E raramente eu tenho cárie no meu dente. Raro ter cárie, não tenho. E olha que eu não sou o maior cuidador dos meus dentes da face da terra, mas não tenho cárie. Essa semana eu fui lá, a dentista falou para mim, tem um pontinho de cárie aí. Irmão, esse pontinho virou uma cratera no meu dente que você não tem noção. Irmão, ela tá fazendo lá, né, o tratamento lá, ela começou a falar, você sentir dor, você fala, ela tinha dado anestesia no fundo da boca. Aí ela botou a maquininha, senti batendo lá no cérebro, como que é o negócio que tem aqui? É na hipófise, né? Senti batendo na hipófise a dor do negócio. Aí falei para ela, tá doendo? Ela falou, vou aplicar mais um pouco, aplicou a anestesia. Começou lá, falei, continua doendo, aplicou mais uma. E aí ela falou assim, continua doendo? Ela falou, levanta a mão. Eu já estava com as mãos e o pé levantado, que está com aquele negócio na boca, que assim você não consegue falar. Ela aplicou mais uma. Detalhe, irmão, eu tomei 6 anestesias. Saí de lá do consultório dela com um guardanapo aqui, com os olhos tortos, a boca torta, parecendo o Sylvester Stallone. E ela falou assim, eu acho que você exagerou na anestesia, mas você falou que estava com dor. Eu falei, irmão, eu sou o inimigo da dor.
Sei que detalhe, ela estava lá, aí na sexta anestesia ela falou, está sentindo alguma coisa? Eu falei, não estou sentindo a cara, não estou sentindo a cabeça, não estou sentindo o corpo, não estou sentindo, como diz aquela criança, não estou sentindo mais nada na minha vida. E aí ela estava lá, ela foi preparada depois uma massinha para tampar. Na hora que eu coloquei a língua no dente, era o dente aqui de baixo, na hora que eu coloquei a língua no dente, eu falei para ela assim, Paula, você não falou que era só um pontinho de cárie? Rapaz, estou chegando no final do meu maxilar. A hora que eu coloquei a língua, era uma cratera no dela. Ela falou, pois é, esse pontinho estava tão profundo que eu tive que abrir tudo que estava ao redor para descer lá. E aí eu perguntei para ela, estava falando com ela, falei, mas e agora? Você vai fazer a massinha no meu dente aí? Porque não é mais aquelas massinhas de antigamente, amálgama, aquela cinza que punha no dente, que durava 100 anos na sua boca. Você morria, quando ia te exumar o corpo, a massinha estava lá, intacta, perfeita. Essas hoje não, come um torresmo, ela já quebra aquele negócio branco de novo lá. E aí falei para ela, falou, pois é, nós temos um problema. Falei, que problema? Falei, agora quando você for comer um negócio duro, você precisa lembrar que com esse dente você não pode morder. Falei, ué, mas todos os meus dentes agora tem a massinha branca, porque foi trocado um monte de um tempo para cá. Falei, pois é, então chupa o torresmo em vez de morder. Mas está lá, está tampado. Ela tampou. O que eu quero dizer para você com isso? Ué, o buraco não está mais lá, você passa lá, o dente está bonito, branquinho, ficou legal. Mas deixa eu falar para você, Deus não só derrama onde havia o pecado sobre a sua vida, Ele não só tampa o buraco lá não, Ele preenche o buraco com toda a graça, todo o poder e todo o favor sobre a sua vida. Aquilo que te acusava, não te acusa mais. Aquilo que te acusava virou testemunho para você viver o sobrenatural de Deus em tudo que você faz. Vai te sustentar, não é uma pedrinha no meio do caminho que vai quebrar o que Deus fez, não, é o favor de Deus que vai te impulsionar para viver algo muito maior, sabe? Então servir a Deus, movido pelo medo, sabe, não pela fé, ela vai fazer você perder o favor, mas quando você serve a Deus, porque você entendeu que você depende de Deus, que você sabe que você não está sozinho, que a sua caminhada cristã não depende de outras pessoas, mas depende do Senhor. É importante as outras pessoas da sua vida, mas o Senhor que é o seu sustento, o Senhor que é a sua autossuficiência, é Ele quem derrama sobre você favor, é Ele quem te conecta a pessoas, é Ele quem te faz ter relacionamentos que vão te impulsionar, é Ele quem favorece você em todos os lugares onde você é porque você entendeu que onde o pecado ele abundava na sua vida, superabundou, a hipergraça do Senhor passou a fazer parte da sua vida. Sabe, muitas vezes nós achamos, aí ouvimos pessoas dizendo, quer dizer que você crê na hipergraça de Deus? Sim, Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou. Super no grego quer dizer hiper. Então quero falar para você, Deus não só abundou a graça de Deus sobre você, Deus te deu o hiper, a hipergraça de Deus em todos os lugares. Então essa hipergraça não é numa determinada área, é em todas as áreas da minha vida que eu creio que eu sou abençoado pelo Senhor. É na minha casa, é na minha família, é nas minhas finanças, é no meu carro, é no meu trabalho, é em tudo que eu colocar as minhas mãos eu serei abençoado, simplesmente porque eu creio. Sabe, esses dois que deram testemunho lá em Goiânia, eles estavam dizendo, pastor, não é pelo trabalho que eu faço, é porque eu creio que onde eu coloco a mão, Deus vai prosperar. Eu creio que aonde eu falo que o meu dinheiro vai abençoar e vai levar a obra de Deus junto. Eu creio que aquilo que eu falo, Deus está, a palavra de Deus diz, é por aí que eu vou andar, é aí onde eu recebo a bênção de Deus. Porque sabe por quê? A graça é o lugar, não é o lugar onde você trabalha, é o lugar do seu descanso. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Sabe, a graça, ela é multiplicada sobre a minha, sobre a sua vida, quando nós entendemos aquilo que a Bíblia revela. Qual é o caminho que a Bíblia revela? Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, para nós encerrarmos aqui. Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Olha o que a palavra de Deus ela diz: a graça e a paz lhe sejam multiplicados.
pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então a graça e o favor de Deus é multiplicado na minha vida pelo que eu sou? A graça de Deus e o favor de Deus é multiplicado pela minha vida pelo que eu faço? Ou é pelo tanto que eu conheço Jesus? À medida que eu o conheço, mais favor e mais graça eu vou receber dele. À medida que eu me relaciono com ele, à medida que eu sou o íntimo dele, mais graça e favor eu vou receber. Sabe, então, pelo conhecimento, se torna coisas superficiais. Mas pela revelação, eu tenho uma visão clara. Sabe, a graça não multiplica fazendo mais. Ela multiplica eu vendo mais, eu desfrutando mais. Porque quanto mais você conhece Jesus, mais a graça transborda. Sabe, a Bíblia fala lá em Lucas, na verdade fala nos evangelhos, mas lá em Lucas, ela fala sobre o caminho de Emaús. Alguns discípulos de Jesus estavam andando, Jesus havia morrido. E quando aqueles 2 discípulos estavam lá se lamentando, porque Jesus havia morrido, foi agora, o que vai ser de nós? De repente uma pessoa começa a andar com eles pelo meio do caminho, era o próprio Jesus. Eles conheceram Jesus de andar com ele, eles viram Jesus curando, eles viram Jesus fazendo milagres, eles viram Jesus multiplicando pão e peixe, eles viram Jesus fazendo muitos milagres, sinais, maravilhas. Mas quando Jesus morreu, eles acharam que aquilo ali havia acabado, não tem mais. Eles perderam a visão de quem eles eram em Cristo Jesus. Eles tiraram o foco de quem era Jesus. E todas as vezes que eu e você tiramos o foco de Jesus para colocar o foco em outra coisa, nós paralisamos o favor na nossa vida. Porque o foco não é ganhar mais dinheiro. O foco não é eu ter um casamento melhor. O foco não é eu ter filhos que serão bem-sucedidos. O foco não é eu ser reconhecido lá no meu trabalho. O foco, como eu disse para você, não é eu me parecer para os outros como crente bonitinho, cheirosinho, arrumadinho e penteadinho. Esse não é o foco. O foco é Jesus. Quando eu perco os meus olhos do foco de quem é Jesus, eu perco o rumo da minha vida. Então, o meu foco deveria ser Jesus. Eles perderam o foco de quem era Jesus. E pelo fato de eles perderem o foco de quem era Jesus, eles andaram por todo esse caminho, uma longa caminhada, até chegar no seu destino. E quando eles chegaram no seu destino, eles foram comer juntos. E só a partir do momento que eles foram comer juntos, que eles perceberam quem era Jesus. E aí o peso veio, falou, nossa, mas como que nós perdemos? Estávamos andando com ele até agora e não percebemos quem ele era. Mas eles dizem, lá no verso 32 de Lucas 24, eles dizem, não ardia no nosso coração. Nós não enxergamos porque não ardia a presença de Deus em nós. Sabe, deixa eu falar algo para você. O desânimo na sua vida, ele não resolve com esforço, ele se resolve com Cristo. Mas com Cristo revelado. Quando o coração para de arder, não é porque Deus te abandonou, é porque você precisa ver Jesus de novo, com novos olhos, com uma nova revelação. Às vezes você pode ter a sensação que Deus, Ele não está te ouvindo. E deixa eu falar algo para você. Muitas vezes nós temos essa sensação, eu acho que Deus não está me ouvindo, mas eu não ando por aquilo que eu acho, eu ando por aquilo que eu creio. Nós podemos ter a sensação que Deus não está nos ouvindo, mas eu tenho que ter a clareza, a fé, que Deus nunca me abandonou. E quando eu tenho a clareza que Deus nunca me abandonou, a graça e o favor de Deus, Ele é manifesto sobre a minha vida. Sabe, é um perigo quando eu e você, nós usamos Jesus como meio para um fim.
meio para prosperar, meio para resolver problemas, meio para ajustar família, mas Ele não é o meio, Jesus é o centro. Sabe, Jesus, Ele diz algo, que só uma coisa é necessária para mim e para você. Lucas 10, verso 42. Jesus diz que eu e você, a única coisa que é necessária para mim e para a sua vida, é eu e você sermos cheios da presença de Deus. Marta e Maria estavam no mesmo lugar, estavam com a mesma pessoa, estavam lá no mesmo ambiente, mas uma escolheu os afazeres, a outra escolheu abrir mão de tudo que era natural e ficar nos pés de Jesus. E quando chegou no final da conversa, aquela que escolheu o trabalho havia dito a Jesus: o senhor não se incomoda não? Eu estou trabalhando aqui que nem uma doida, e a outra aí sentada nos seus pés. Jesus disse para ela: Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu aquilo que tinha mais valor. Sabe, muitas vezes nós desvalorizamos aquilo que tem mais valor. Desvalorizamos estar aqui na presença de Deus, na comunhão com os irmãos. Desvalorizamos um louvor que é cantado e um fluir. Desvalorizamos o nosso momento da nossa devocional, o momento que nós temos a oportunidade de provar de Deus, de coisas que nós não tínhamos. Desvalorizamos isso. Sabe, quando Jesus, Ele vira apenas um detalhe na minha e na sua vida, a vida pesa. Quando Jesus vira o centro, tudo flui. É uma questão de prioridade, de alinhamento do seu coração. Sabe, eu quero que você fique em pé no seu lugar. E eu queria fazer um apelo nessa manhã. Eu queria fazer um apelo que tem a ver com a palavra de Deus. Sabe, todas as vezes que eu escolhi, quando eu escolhi servir a Deus, eu não escolhi servir a Deus de qualquer forma. Há uns anos atrás, eu tinha um apelido na igreja, me chamavam de Talibã, porque falavam: nossa, você é rígido demais, nossa, porque você fala coisas e as outras coisas não importam. Eu falei: pois é, eu acho que essa é a verdadeira vida cristã. Sabe, eu escolhi servir a Deus com integridade e com tudo que eu tenho, não tem concorrência. Sabe, eu não estou te dando um recado não, e nem tentando enfiar a goela abaixo em você. Mas quando eu resolvi servir a Deus, para mim o dia de servir a Deus não tinha mais nada que era concorrência na minha vida. Não tinha almoço de família, não tinha reuniões que tinha que fazer, não tinha mais nada. Não, servir a Deus para mim é tudo. Se eu fosse no culto, demorasse 20 minutos, eu estava lá nos melhores 20 minutos da minha vida. Se eu fosse, meu pastor pregasse 3 horas, eu estava lá 3 horas ouvindo. Sabe por quê? Porque o meu dia era reservado para o meu Senhor. Porque eu quero te perguntar algo: quantos dias da semana você gasta trabalhando para você, para sua casa, para sua família? E isso não é errado, isso é legítimo. Mas quantos dias da nossa vida nós passamos servindo aquilo que é natural? E quantos dias nós passamos servindo de fato quem é Deus? Quantos dias nós investimos naquilo que é o Senhor? Eu não estou justificando aqui horários que avançam, não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou falando sobre um coração, de você não perder o centro, perder o foco de quem é Jesus. Sabe, quando você tem Jesus como centro na sua vida, o alinhamento sobre você se torna algo inevitável. E quando Jesus é o centro, a multiplicação é inevitável sobre a sua vida, em todas as áreas dela. O favor imerecido do Senhor, a graça de Deus, ela se torna algo inevitável. Sabe, eu quero fazer um apelo nessa manhã. Sabe, talvez Jesus é o centro da sua vida, mas hoje você quer reafirmar, fala: não, Senhor, eu quero realmente reafirmar isso perante a igreja, perante o Senhor, que o Senhor é o centro da minha vida, porque eu quero viver o teu favor, a tua graça,
imerecida sobre mim todos os dias.